Primeiramente eu vou ler o nosso WhatsApp, é o 519817126224. O telefone é o 5140 661066. O site é www.radiownews, que além de tu escutar o nosso programa, você também irá assistir aqui os nossos entrevistados nos nossos estúdios. O técnico de mesa é o Júlio Barbosa. As entidades parceiras formadoras da rede W News é a STBM, o Sindicivis, Sintergues, Sindicama, Semap, Amapeg, Cepeg, Sindicaixa, Sindete, Fesegs, Abanf, Sinapeg, Sindigeral, Sindiperícias, Abegs e Aofergs. Então, todos esses sites que você acessar, vocês estarão escutando o som da rádio W News, futebol na W News. O meu boa tarde, Jorge Tafras, quero te cumprimentar pelo tricampeonato do Grêmio. E a senhora Lucinara, também torcedora do Grêmio, quero também lhe parabenizar pela grande conquista do Grêmio. Aí, Jorge Tafras, tá contigo a bola aí. O que achou dessa avaliação aí, dessa final aí que o Grêmio ganhou de 2-1 do Lanús? Com certeza, hoje a nação gremista está muito feliz, Paulo. Mas antes de começar propriamente, só gostaria de agradecer o convite da W News, da gente poder participar desse programa, falar um pouquinho da nossa paixão, que é o Grêmio, né? Sim. E dizer que a gente demorou um pouquinho, acabamos, não estava acertando as nossas agendas, mas sim, agora deu tudo certo. Mas a gente está aqui hoje muito feliz, agradecendo muito o teu convite, porque é um prazer muito grande a gente poder participar e falar um pouquinho das coisas do Grêmio. A felicidade é muito grande, porque realmente foi um título maravilhoso. Havia uma apreensão essa noite, eu dormi pouco, a Lucinara provavelmente também, que foi realmente, a festa foi muito grande lá na nossa cidade, que é a cidade de Gravataí. E, enfim, mas a gente está muito feliz. Eu acho que toda a nação gremista que está ouvindo agora deve estar muito feliz, muito satisfeita. O Grêmio que ganhou um título da Copa do Brasil ano passado e esse ano de novo com um título, a terceira Libertadores da América. Me diga uma coisa, Jorge Tafras e senhora Lucinara. Foi uma, não digo surpresa, mas o Grêmio não teve assim, grandes dificuldades como teve aqui na Arena, né? O jogo aqui na Arena foi mais difícil pro Grêmio, no meu ponto de vista. E lá parece que... Não sei se o Lanús talvez tenha se surpreendido com a marcação alta do Grêmio, sabe que foi isso? A impressão que eu tenho, Paulo, é que do jogo da Arena aqui, o Lanús fez um jogo bastante burocrático, ele jogou bastante fechado, assim, com toques de bola rápido, mas não dava abertura, segurava do meio de campo e tentava aproveitar mais os contra-ataques, a impressão que eu tive. E lá ele teve que sair pro jogo, que era uma coisa que a gente esperava. E é nítido que o Grêmio, o sistema tático do Renato, quando o time joga no contra-ataque, com possibilidade de espaço, o Grêmio realmente joga muito bem. Por isso que eu acho que teve muito sucesso nas partidas fora de casa do Campeonato Brasileiro do ano passado e da própria Libertadores. Aliás, do ano passado não, deste ano. Esse ano. Pelo que eu vi, nós estávamos na Arena no primeiro jogo. Eu me apavorei no início, porque o Lanús veio completamente fechado, não dava espaço para nós. E o Grêmio parecia meio assustado, até que no final conseguimos quebrar a barreira e fazermos um gol. E aí eu acreditei, a partir daquele momento, como o Lanús se surpreendeu, que ele teria que sair. Lá na casa dele, ele teria que se abrir. E nisso o Grêmio ia saindo para atacar. E foi o que realmente aconteceu. O Lanús, a meu ver, não esperava que o Grêmio fosse, digamos, para cima. Sim. Eles esperavam que fosse um empate aqui e lá eles iam reverter. Como o Grêmio deu sorte de nós fazermos um gol e lá nós tínhamos a vantagem a nosso favor, né? Eles se surpreenderam conosco e nós conseguimos jogar bem ontem, graças a Deus. Nos acovardamos. Eu até me surpreendi com a atuação deles, porque aqui, talvez porque não sei se foi a forma que eles jogaram aqui.
Porque aqui eles jogaram com bastante toque de bola, como vocês comentaram, com muita velocidade. Só que eu achei que no segundo tempo aqui, eles se recuaram demais. Aí que eles propiciaram que o Grêmio chegasse mais. E lá eu não sei, eu achei que eles iriam fazer um jogo mais difícil. Eu não sei se eles esperavam o Grêmio postado mais atrás, ou eles foram surpreendidos que o Grêmio marcou em cima a saída de bola deles. Talvez tenha sido isso que surpreendeu eles, né? E eles, eu não sei se vocês perceberam, até foi o menino que estava aqui, não era o Júlio, era o outro, o Sandrinho, que me fez eu chamar a atenção que o goleiro deles, além de ser o líbero, que eu já tinha observado, o goleiro tinha sérias dificuldades. Inclusive ontem ele quase entregou de novo, né? É um goleiro que ele não tem aquela característica de exercer aquela função de líbero, né? E até eu observei esse ponto fraco deles, né? Até no mais assim eu não vi tanta fraqueza neles, mas ontem eles foram totalmente dominados pelo Grêmio, né? Para quem assistiu o jogo, vocês com certeza estavam vendo, eu também estava assistindo, a gente já tem uma certa experiência no futebol. Quando o Grêmio arrancou com aquela marcação alta, eu digo, olha, o Grêmio vai fazer o gol a qualquer momento. Aí quando saiu o primeiro gol e a forma que o Grêmio estava jogando, rebutita do Grêmio. Aí saiu o segundo, eu até antes já tinha postado nas redes sociais, antes de terminar o primeiro tempo, eu acho que era ali por volta dos 25 minutos do primeiro tempo, eu já estava dando parabéns, ó, parabéns a... Não, porque a gente está há muito tempo no futebol, né? A gente vê a leitura do jogo. É impossível, né? E a gente tem observado o Grêmio, né? Claro, eu não cobri todos os jogos do Grêmio, mas a grande maioria dos jogos do Grêmio a gente cobriu. E a gente sabe a forma que o Grêmio joga, né? E dificilmente o Grêmio iria deixar a vantagem, deixar o Lanús virar, dificilmente, né? Eu não sei se vocês concordam com essa minha afirmação. Eu acho que se o Grêmio... Claro, houve um planejamento, né? Houve uma opção, né, da Libertadores da América. Mas eu acho que se o Grêmio tivesse focado no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Grêmio teria ganhado esse Campeonato Brasileiro. Esse é um questionamento muito grande que o pessoal dos grupos do Grêmio, que a gente participa, e dos gremistas em geral tem feito, tá? Eu realmente, se dependesse de mim, eu iria com o time titular na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro, ou no mínimo um time misto, tá? Sim. Mas sempre a alegação do Grêmio é de que poderia lesionar jogadores, questões físicas, etc. Então a gente recuou um pouco nesse sentido. Mas eu também acho que o Grêmio tinha todas as condições, Paulo, de conseguir melhor resultado ainda no Campeonato Brasileiro. Então, vamos para um pequeno intervalinho, nós já voltamos com o Jorge Sato e a dona Lucinara falando sobre Grêmio, futebol porto-alegrense, tricampeão da América. A PEC Database Bandeira Histórica do Sintergs já tramita na Assembleia Legislativa. A PEC 263 ajudará a organizar o Estado fixando uma data para o governador devolver as perdas dos servidores, evitando dívidas para os próximos governos e tratando todos com igualdade de direitos entre os poderes. Contamos com o apoio dos deputados para a sua aprovação. Sintergs. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Há mais de 40 anos em tradição e bom serviço prestado. Consulte o melhor preço de funeral. Também temos cremação com preços acessíveis. Ligue 51 32 22 12 65 ou 51 30 84 12 65. Funerária São Miguel, Avenida Cristóvão Colombo, 1716, bairro Floresta, Porto Alegre. Ou em Viamão, Rua Julieta Pinto César, número 22, bairro Centro.
Você está passando por dificuldades financeiras? Não está conseguindo pagar a prestação do seu carro, do seu empréstimo pessoal ou aquela fatura extremamente alta do cartão de crédito? Se você está pagando quase 2 veículos ou 2 empréstimos num só contrato, possui parcela em atraso, nome no SPC ou Serasa e vem sofrendo cobranças incessantes e corre o risco de busca e apreensão? Não aceite pressões. Ligue 3029-2921. Assessoria Jurídica especializada na revisão de contratos bancários. Você poderá reduzir o valor da sua prestação em até 50%. Valorize o seu dinheiro. Pague somente as taxas corretas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ligue 3029-2921. Você já conhece o Grupo Cardcar? É uma rede de franqueados que disponibiliza um cartão digital por um custo bem acessível. Seja um franqueado. Ligue 51 30 19 9842 ou pelo WhatsApp 51 996 62 6626. Fale com o Correia. Seja um franqueado Cardcar. Acesse www.grupocardcar.com/franquia. Em casa, no trabalho, todo mundo ouve. Essa é a melhor. W News, essa pega muito mais, muito mais, muito mais música na rádio que é tudo de bom. W News. Rádio W News. Aqui você tem voz. Rádio W News, o WhatsApp é o 51 98 17 12 624, o telefone é o 51 40 66 10 66, o site é www.radiownews.com. A fanpage Rádio W News aí no Facebook, vocês podem curtir a página no Facebook e assistir as lives da Rádio W News. O aplicativo bem leve, tudo junto, Rádio W News, só baixar no seu telefone celular. Você vai escutar toda a nossa programação esportiva, jornalística e músicas também no aplicativo da Rádio W News. O técnico de mesa é o Júlio Barbosa. As entidades parceiras formadoras da rede, a STBM, Sindicivis, Sinteg, Sindicama, Semap, Emapeg, Cepeg, Sindicate, Sindete, FESEGS, Abanf, Sinapeg, Sindigeral, Sindiperícia, Abergs e a OFEGS. Me diga uma coisa, Jorge Tafras e a dona Lucina. Será que o Grêmio mantém esse grupo? Acho que para o Mundial sim, né? Mas eu não sei se para 2018. O Luan, o Pedro Jeromel, que na minha opinião é o melhor zagueiro em atividade no Brasil hoje. Até não sei porque não é titular da seleção brasileira, né? Não sei qual é o problema, mas para mim é o melhor zagueiro em atividade, né? Ô Paulo, eu vou te dizer o seguinte. Eu acho que o Grêmio dificilmente vai conseguir manter esses jogadores. O Grêmio vai perder 1 ou 2 jogadores inevitavelmente. Só que o Grêmio está tendo um cuidado muito grande, pelo que eu tenho acompanhado, de promover sucessores no clube. O que está acontecendo? O Grêmio está fazendo um trabalho nas categorias de base sensacional. Eu tenho acompanhado um pouco assim, né, junto às pessoas. E o outro trabalho muito forte do Grêmio, que é para sustentar toda essa estrutura e sustentar os jogadores, é a campanha para sócios, que hoje já deve ter ultrapassado 100 mil sócios. Mas por que eu acho que o Grêmio está sendo muito correto, e aí eu tenho que fazer um comentário sobre o presidente Bolzan, que eu tanto critiquei ele quando ele chegou no Grêmio, eu disse isso pessoalmente para ele, deu uma risadinha e disse: isso é normal, Jorge. Porque o presidente Bolzan está fazendo um planejamento estratégico do Grêmio, ou seja, ele e a equipe dele toda está fazendo um trabalho de base. Porque o que acontece? Na medida que o Grêmio for perdendo jogadores o ano que vem, já estará sendo substituído ou tentando substituir outros jogadores da base que, além de ter um custo menor para o Grêmio, vão ter a identidade do Grêmio e com certeza vão ajudar na manutenção e na continuidade
desse time vitorioso que está hoje, né? Me diga uma coisa, pode ser para os dois também a pergunta. A questão do Ramiro. O Ramiro, eu observei que o Ramiro cresceu muito nesse ano de 2017. E eu estava observando, ele chegou a atuar, eu acho que talvez foi com o Roger, se não for a memória, outros treinadores, eu não me recordo, acho que foi com o Roger. Ele atuava mais como um volante, o segundo volante. E agora ele atua mais pelos lados, né? No ataque pelos lados. Sabe que não foi aí que cresceu o futebol do Ramiro? Claro que ele não é um jogador assim, vamos dizer, um talento brilhante, mas a eficiência pro time, eu acho que melhorou muito. Não sei se vocês concordam, esse novo posicionamento do Ramiro. Ele fez um trabalho, eu acho que ele começou a fazer um trabalho muito importante que o Pedro Rocha também fazia do outro lado, que é de recomposição. Então eu acho que além dele ter crescido, Paulo, o Grêmio também cresceu, porque o Grêmio começou a recompor muito. De um lado com o Pedro Rocha, que é uma coisa que o Fernandinho faz hoje. Sim. Eu nunca fui muito apaixonado pelo futebol do Fernandinho, te confesso, mas a função dele, sabe, aquela questão da dedicação, de voltar, de buscar, sim, talvez tenha sido muito importante para, digamos assim, substituir parcialmente o Pedro Rocha. Não sei se eu consegui responder a pergunta para ti. Sim, não, porque eu me recordo, tá, fazer dona Lucinara, que quando o Pedro Rocha saiu, o Grêmio ficou perdido num determinado momento ali. O Grêmio ficou, o esquema já não via mais aquela mecânica de jogo que a gente viu quando o Pedro Rocha estava. Agora a gente já está vendo aquela volta daquela mecânica, o toque de bola, né, aquela rotação. Está muito interessante que a gente observa bastante o Grêmio. O Grêmio tem um padrão de jogo, né? E é muito difícil. Até eu acho que o único time que eu vi conseguir parar o Grêmio foi o Corinthians. Taticamente, o Corinthians, porque a restante das equipes que eu observei aí, né? O Avaí, eu acho que até porque jogou recuado, foi lá 2 contra-ataques, ganhou. Ou a outra equipe que eu acho que eu me recordo, deixa eu ver, o Cruzeiro, mas eu acho que o Grêmio estava com um time meio reserva, eu acho, né? Não me recordo, não estava com o time titular. Exatamente. Mas quando o Grêmio jogou com os times titulares, eu vi poucas equipes superar o Grêmio dentro da arena, né? Eu acho que foi o Corinthians que eu vi, taticamente conseguiu fazer. O Corinthians jogou recuado no primeiro tempo e depois avançou as suas linhas e marcou a saída do Grêmio. O Grêmio não conseguiu sair. Porque é muito difícil, tá, Frase? Eu tava aí, dona Lucinara, eu até conversei com alguns técnicos, até veio aqui 2 vezes o Rodrigo Ferrari. Não é o Ferrari Júnior, eu acho que eu troquei, não é o Ferrari Júnior, é o Rodrigo Ferrari, que é técnico do Passo Fundo. E aí a gente tava comentando, é muito difícil tu fazer uma marcação, até individual, porque tu cansa. De aquele toque de bola que o Grêmio faz, aquela rotação. Se tu não tem uma boa marcação, um bom esquema tático, tu não consegue, né? Tu cansa. Exatamente. Tu cansa. E o Corinthians soube fazer, ele recuou, marcou por zona, aí depois ele fez a marcação alta, o Grêmio não conseguiu sair, né? Nós fomos amordaçados. Foi a única vez que eu vi um time taticamente, né? Aí teve ali também esse Barcelona, mas aí o Barcelona, porque já o placar já tinha sido 3-0 lá, e o Grêmio também não estava assim, né? Assim alguns jogos que eu... Esse Lanús, no primeiro jogo, que complicou bastante também. O Lanús complicou muito a vida do Grêmio. O Paulo, eu estava tentando lembrar enquanto tu falava de um adversário que o Grêmio teve, que eu acho que foi nas oitavas, no time da Argentina. O Godoy Cruz. Aquele time incomodou muito o Grêmio no primeiro e no segundo jogo. Tá certo que eles tinham um pouco de violência também. Era um pouco violento o time. Mas eu me lembro que a gente sofreu, só pra registro. Né? Me diga uma coisa, Tafras. Eu estava observando de manhã, lendo aqui pela internet. O Grêmio teve uma sorte no chaveamento, porque todos os adversários que o Grêmio pegou poderiam ter pegado o River, né? Se o River tivesse passado pelo Lanús. O Botafogo, assim, não considero como... O cara, em outras épocas, o Botafogo foi uma equipe de ponta. Hoje o Botafogo aí tá
tá meio no nível de um Curitiba, de um Atlético Paranaense, já não é mais aquele time que foi o Botafogo, né? Mas o Grêmio teve muita sorte nesse chaveamento, porque a chave de grupos, os adversários também não eram, né? E depois nos mata, o Grêmio teve muita sorte, porque que dos outros lados, por exemplo, os brasileiros tiveram muito azar, né? O Palmeiras, eu acho que foi, houve um clássico, né? Não houve? Teve um clássico em São Paulo, no dia de São Paulo, não foi Palmeiras e Santos? Eu acho que foi, né? Não estou me recordando agora. Mas, realmente, o que eu acho é que esse campeonato, essa Libertadores, ela se caracterizou por a maioria dos times a camisa não ter pesado tanto, a impressão que eu tenho. Tudo bem, o Grêmio tem camisa. Mas a maioria, tu pode ver, foram eliminados, assim, o Boca, o River Plate, né? O que está acontecendo com o Boca? Eu não acompanho muito, Tafras, o futebol argentino, que antigamente até se passava muitos jogos nessas TV abertas. Nossa, os grandes times do Boca, do River, a gente assistia bastante esses jogos, hoje não passa mais nada. Eu até esse Lanús aí, vou dizer uma coisa, eu fiquei mais pegando as informações pela internet, porque eu não tinha visto o Lanús jogar. Até teve umas meninas do Grêmio que viram contra o River Plate, que até me passaram algumas situações, né? Aí eu lendo por aqui, que mais ou menos o que eu li aqui foi o que a gente viu, pelo menos aqui na arena. Mas assim, não sei o que está acontecendo com o Boca Juniors, né? O Boca Juniors que era, nossa, agora lá Bomboneira de tremer. Hoje eu chego lá e ganho. Tu sabe, Paulo, tu falou uma coisa agora, esses dias eu estava observando. Eu me lembro que antigamente os times argentinos, até na Libertadores do Grêmio de 83 também, os times argentinos tinham uma pegada, mais uma pegada, e eles tinham uma característica, não sei se tu lembras. Quando dava no começo do jogo, o jogo na Argentina, tinha uma falta, meio na dúvida, todos os jogadores já iam para cima do juiz. Era aquela pressão, eles não faltavam com respeito, mãozinha para trás, mas estavam tudo em cima do juiz. E isso pesa, isso condiciona. Eu até agradeço que hoje o futebol argentino não está assim. Mas isso eu observei, que o futebol argentino parece que perdeu um pouco aquela cultura. Porque eu tenho impressão, Jorge, e o que está acontecendo também no nosso futebol. Esses meninos vão muito cedo para a Europa. Eles saem com 9, 10 anos. Eles não se criam mais na cultura dos países. Aí quando voltam muitas vezes com uma outra forma, uma outra cultura de jogo, né? A gente vê, por exemplo, o Uruguai. O que é o Nacional e o Peñarol? Eu não figuro mais. Nossa, porque como eram os jogadores dali, eram outras características. Até eu estava escutando um CD esses tempos do time do Peñarol dos anos 70. Nossa senhora, era uma seleção do mundo. Pablo Forlán, o goleiro, como é que é? O Mazurkiewicz. Nossa, eu dizendo, meu Deus do céu, eram umas seleções aqui pertinho, né? Eram os melhores jogadores do mundo, estavam aqui pertinho, né? Nós aqui tínhamos jogadores assim fantásticos, o Rivelino, o próprio Pelé, o Garrincha, né? Hoje a gente tem que contar nos dedos aí que ainda aparece o Neymar, o Jeromel, que ninguém conhecia. Até foi piada, me recordo muito bem, quando o Jeromel chegou no grupo. Esse nome aí, Jeromel, parece nome de xarope. Muitos da crônica até debochavam Não, e ele tinha credenciais, que eu me recordo. Até na época eu até olhei na internet algumas coisas dele. Digo, não, mas o Grêmio tá trazendo um cara bom. O D'Alessandro eu tinha visto jogar num jogo com o River e o Corinthians em 2001. Foi aquele ano que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. E eu não me recordo como é que o Corinthians foi para Libertadores. Agora eu não me recordo se ele foi campeão brasileiro ou ele tinha sido campeão numa Copa do Brasil anterior. Eu não me recordo. A memória é meio fraca que eu não me recordo. E eu me lembro do D'Alessandro. O Corinthians estava ganhando de 1-0 lá no Monumental de Nunes. Aí entrou esse menino magrinho. Até minha falecida mãe era viva naquela. Mas olha lá, minha mãe. Aquele rapaz parecido com o meu primo. Ele é meio semelhante com o meu. Só que o meu primo é mais assim, era mais, já faleceu. Mas olha lá. Mas me chamou a atenção a perninha esquerda dele. Mas ele parece o Maradona. Claro que não era tecnicamente igual, mas é uma semelhança do Maradona. E fez um salseiro e correr e virou o jogo 3-1 pro River Plate. Eu me lembro, era um feriado frio.
E nunca tirei aquele rapaz da cabeça. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui no nosso meio, aqui no Internacional. Aí ele foi jogar para a Espanha, ninguém sabia que era o D'Alessandro. Mas quem é esse argentino D'Alessandro? Esse cara é bom. Esse cara eu já vi jogar. Tu vê, eu tava fazendo no cenário, eu vi ele jogar uma vez pela televisão. Uma vez num jogo contra o Corinthians. Uma vez eu vi. Senão esse que tá trazendo é bom. Né? Mas ninguém sabia quem era ele. Né? Então, às vezes, tem jogadores que ninguém sabe quem é, que são os que fazem a história, né? Ali tem jogador que vem com cartazes, que quantos eram? O Jô, principalmente, né? Nem vou entrar em detalhes, né? O Jô e outros aí que vieram aí também, tanto no Grêmio como no Inter, só vieram enganar aí, não jogaram nada, né? E às vezes é um jogador que ninguém sabe quem é, né? E às vezes lá na Europa ele é um cara referência, né? Teve um outro também que o Internacional trouxe, o chileno... Depois foi jogar lá na Inglaterra, até eu não conhecia ele, agora me esqueci, ele fez um gol no Grenal lá em Caxias, dos 4-1 lá, Eu sei quem, não tô lembrando. É o volante que era da seleção chilena, não me esqueci o nome dele. Ele ficou pouco tempo aqui, né? Então os dirigentes têm que ter olho clínico, né? De ir lá contratar o jogador certo, né, Tafras? E por exemplo, na questão do Grêmio, eu acho que trouxe também jogadores certo, né? E o Jael, o que vocês acham do Jael? Pois é, o Jael é uma coisa interessante, porque o Jael, na verdade, quando ele chegou no Grêmio, as primeiras partidas dele foram deploráveis. Aí a torcida começou a pegar no pé e o Renato dando apoio, o Renato pedindo tempo e com razão, porque parece que ele tinha vindo de estava muito tempo sem jogar bola e tal. Eu não sei se isso é um fenômeno ou não, mas mesmo sem ele ainda ter feito gols e ter jogado, digamos assim, partidas aceitáveis, parece que ele virou um tipo de um ídolo. Não é bem ídolo, mas assim, o pessoal dizendo, o gol vai ser do Jael, eu só ouvia falar isso na internet. O gol vai ser do Jael, o Jael vai fazer o gol, né? E tá assim, quer dizer, ele ainda não mostrou um grande futebol, mas a torcida parece que começou a simpatizar com ele. E não podemos esquecer também que os resultados ajudam. Ajudam, isso é verdade, Tafras. E claro, eu até observo assim, a gente está sempre lá na arena, que aquele jogo contra esse Lanús aí mesmo, ele foi bem. Acho que até contra o Barcelona Guayaquil ele foi bem. Principalmente contra o Lanús, mas ele teve uma evolução. O jogo horroroso que eu vi dele foi contra o Fluminense e o outro time que eu não me lembro que ele jogou, mas jogou muito mal também. Foi um desses dos nossos grandes aqui do Brasil, só que eu não me recordo. Não sei se era o Vasco, não. Eu sei que foi o Fluminense, eu lembro. Mas teve um outro jogo, eu não me recordo. Foi tantos jogos que a gente acompanha, eu não me recordo. Mas o jogo do Fluminense eu me lembro. E a perspectiva para o Mundial, o que vocês estão achando? Olha, eu te confesso que a gente sonha em ganhar esse Mundial. A gente realmente, nós vamos torcer, nós vamos acreditar. Mas logicamente que vendo de uma forma só racional, é bastante complicado, bastante complexo passar por um time com a estrutura do Real Madrid. É difícil, é muito difícil. Nós temos que ser realistas. E hoje, né, não sei se vocês concordam, Jorge Tafras e Dona Lucinara aqui, hoje nós temos os milionários e os pobres da bola, né? Vamos dizer, nós o Brasil, que éramos, nós chegamos a ser o top de linha no futebol mundial. Exatamente. Mas hoje é a Europa. A gente vê esses campeonatos o ano passado, eu até tinha me esquecido que o River tinha caído. Eu não me é tanto jogo que a gente não se lembra. Aí eu tava vendo hoje de manhã não é o Kashima, agora me esqueci o nome do time. Disputou o final com o Real Madrid ano passado. Lá do Japão, agora me esqueci o nome. Jogou bem, 2-2. Foi pra prorrogação, Cristiano Ronaldo fez 2 gols, 4-2, acabou o jogo. Liquidou com o jogo, né? Então tu vê a maior envergadura técnica, física, porque eles trocam de jogador, na verdade o banco de reserva deles seriam os titularíssimos aqui no Brasil. Então eles têm dinheiro, têm banco, e muitas vezes os clubes aqui da América do Sul não mal é mal. A não ser que aconteça, como aconteceu com o Internacional, né? Que vamos dizer que foi um milagre. Claro que o Internacional também teve organização, né, Tafas? Não foi por acaso, né?
o Internacional ganhou do Barcelona, já o Santos não conseguiu repetir, tomou uma goleada. Verdade. Né? Eu vou te ser bem sincero, eu acho que o Grêmio, eu tinha comentado antes do Grêmio ser tricampeão da América, comentei até com o Sandrinho, que estava substituindo ele aqui, e disse assim, olha, se o Lanús for campeão, o Lanús não é páreo pro Real Madrid. Eu acho que o Grêmio, não vou dizer que vai ganhar o Campeonato Mundial, mas que vai dificultar, não vai ser aquela moleza pro seu Cristiano Ronaldo, né? Fazer gol, ele não vai ter moleza, né? De repente pode levar para os pênaltis, para prorrogação lá, ele de acidente vai lá e faz o gol, ou lá nos pênaltis, que tudo pode acontecer. Agora eu acho que o Grêmio vai dificultar a vida do Real Madrid, vai. O Real Madrid. E eu já li hoje de manhã, tava o Júlio aqui junto comigo, não sei se o Real Madrid irá focado para esse Mundial. Ele está muito mal no Campeonato Espanhol, ele tá em sexto, sétimo, eu até vou olhar depois, outra horinha. E eles não sei se não vão. E tem um clássico com o Barcelona depois do Mundial, porque lá o campeonato não só para ali para o Natal e Ano Novo, fazer aquelas pausa pro final das festas de Ano Novo. Eles continuam. Mas eles continuam o campeonato deles normal, né? E a sorte que o Grêmio vem em ritmo de jogo forte, de competição forte, sai de uma Libertadores, já semana que vem já está arrumando, já vem com aquele espírito, né, que já venceu, já vem focado, que era diferente quando a Libertadores terminava em agosto, né? Aí o clube já largava todos aí pro brasileiro. Já estamos campeão, precisamos mais. Vamos pro Mundial, vamos pensar no Mundial. Vamos poupar jogo que nem o Internacional fez, né? Eu nem gosto de me lembrar, mas nem gosto de me lembrar. Até vou ter que falar o nome dele aqui, me desculpe. O seu Celso Juarez Roth poupou tanto o time, chegou lá e perdeu pro Mazembe, né? Verdade, poupou tanto. Verdade. Não, estamos focados no Mundial. Chegou lá e perdeu pro Mazembe. Não deu o ritmo de jogo para os jogadores não estavam sem ritmo de jogo, chegaram lá e perderam para o Mazembe, né? Então é bom que essa Libertadores mudou a data, né? É bem em cima do Mundial, então o clube já ganha, já sai com foco competitivo, porque a gente tem que falar, eu vou dizer uma coisa, Jorge e Dona Lucina, não sei se vocês concordam comigo, eu sou a favor do ponto corrido, mas eu acho que tinha que ser uma forma como é na Argentina, campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, que aí eu brigava, ó, o clube é campeão do primeiro turno. Não, eu já nem quero fazer a final. Já quero ganhar o segundo turno. Do jeito que tá assim, que nem o Corinthians ficou se deitando. Tá com 10, 15 pontos na frente. Jogou a toalha. Começou aí fazer corpo mole no campeonato. Tal. Ficou sem graça o campeonato. Ficou mesmo. A única graça que tem para os rebaixados. Não, a gente tem que falar que são 2 campeonatos. O campeonato que tem lá em cima e o campeonato que tem lá embaixo, né? Perdeu a graça. Aí a gente só fica olhando pra parte de baixo da tabela, porque a parte de cima tá. Eu tava olhando aqui, o Júlio. Vocês vão rir. Eu não olhava mais lá pro lado e disse, mas será que a ponte vai cair? O Vitória, tô torcendo que caia, não sei se vai cair. E torcendo, será que vai cair esse? Olha aqui, ó, os pontos tudo igual aqui, ó. Olha ali. A gente já não olha mais, que até infelizmente o futebol, que antigamente a gente olhava pra quem ia ser campeão, né, na expectativa, será que Grêmio vai ter chance na semifinal de pegar o São Paulo, o Cruzeiro? O jogo é lá, o jogo é pra cá. Agora não. Sem nenhuma, não, pra cima. Vamos ver quem é que vai cair. Vamos ver quem são os. Vamos fazer a aposta, quem é que vai ser o rebaixado. Ninguém faz mais aposta, quem vai ser campeão, né? Antes a gente ficava até o último instante na torcida, quem é que consegue ganhar. Agora não. Agora bem antes. Já perdeu porque já se sabe, foi fulano com várias rodadas. Então não tem mais aquele foco, aquele interesse. Realmente tu fica olhando para debaixo. Ou até, como nós gremistas, ficamos olhando os rebaixados para ver, né? Quem vem, quem não vem, torcendo. Eu tenho uma opinião, Paulo, sobre essa questão do Campeonato Brasileiro. Por pontos corridos, pode ser extremamente justo o time que ganha, concordo plenamente. Mas eu acho que para o futebol voltar a ter um pouco mais de emoção, um pouco mais de vibração, um pouco mais de interesse, eu particularmente seria a favor de 8 classificados, primeiro e segundo turno, ou primeiro turno, 8 classificados, e depois mata-mata com os 8 times, com aquele sistema antigo do primeiro contra o oitavo, claro que daqui a pouco vai ficar o quinto contra o quarto, tem algumas coisas que podem ser mais injustas, mas eu acho que em termos de emoção,
que é o que faz a gente gostar do futebol, é a emoção, né? É a gente sentir o futebol. Aliás, como tudo na vida, eu acho que eu voltaria. Não sei se seria um retrocesso, mas eu voltaria. Faria algo parecido como tu falou também. E eu até não sei, fazendo Luciana, que eu já não assisto, mas antigamente passava aquele campeonato espanhol. Uma vez eu fui assistir um jogo, que coisa horrorosa, meu Deus do céu. Getafe, Racing, Santander, não, porque a gente só vê, não, porque os times lá eram o Real Madrid e o Barcelona, que são mais tecnicamente bons, né? Agora, não sei como é que tá agora, não tenho mais acompanhado o futebol espanhol. Nossa senhora, aí só vi o Real Madrid e o Barcelona. Agora voltou o Atlético de Madrid aos bons tempos, né? Parece estar mais organizado o Atlético de Madrid, agora tá ali como uma terceira força, ali brigando, né? Mas na época que a gente acompanhava o Ronaldo Fenômeno jogando lá, eu não me lembro se tava o... Não, mas tinha muito brasileiro, só que eu não me recordo agora de cabeça, assim, quem eram os caras. Aí passava muito na TV aberta o Campeonato Espanhol. Nossa, mas tecnicamente tinha os times assim que não tinham condições. É verdade. Uns campos assim horrorosos. Pior até que esses nossos do Rio Grande do Sul, que às vezes o pessoal reclama, né? O campeonato inglês melhorou muito, o futebol inglês, né? Tá fazendo na Lucinara. Eu observei agora essa sub-17, mas eu vi pouquinho, rapidinho, não cheguei a acompanhar na íntegra. Mas eu vi que a Inglaterra melhorou muito, né? O futebol tá mais técnico, tá mais jogado, porque antigamente era aquele chutão, né? Era balão pra cima, e era aqueles altão fincado na área, aquelas bolas alçadas. Viu, Júlio? Se você quiser assistir esses jogos antigos, só aí no YouTube, aí tu vai ver esses jogos como é que era, Júlio. Não, era verdade mesmo, esses mais jovens não conhecem, que estão nos ouvindo. O futebol era assim mesmo, né? Era aqueles eu sempre dizia os neandertais da bola, né? E me diga uma coisa, Jorge, pra vocês que são do Grêmio. E o Ronaldinho Gaúcho, o que vocês acham do Ronaldinho Gaúcho? Quer falar? Não, o Ronaldinho Gaúcho é o seguinte, eu tenho um grupo do Grêmio na internet, tem um grupo consideravelmente grande, né? E quando entra assuntos que falam no Ronaldinho Gaúcho, dá um tumulto. Tem gente que já quer sair do grupo, tem outros que... A gente sempre tem que considerar duas coisas quando se fala do Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião, o antes e o depois. O Ronaldinho, até ter feito toda aquela cacaca, desculpa o termo, com o Grêmio, mas é verdade, ele jogou muito futebol. Talvez tenha sido um dos maiores talentos que o Grêmio teve, verdade. Se não o maior talento. Ponto. Quem tá me ouvindo, por favor, não fique brabo. Ponto. Terminou. Mas não pode ser esquecido. Se, por exemplo, coloca ele numa lista dos maiores jogadores da história do Grêmio, eu, Jorge, mesmo que as pessoas às vezes briguem comigo, sou a favor de botar ele como um dos maiores jogadores do Grêmio. Ponto. É uma coisa. Agora, quanto a o que ele fez com o Grêmio, isso tem que ser... Ele não pode nunca mais retornar pro Grêmio, ele não pode nunca mais jogar no Grêmio. Entende? Isso eu concordo. E tu sabe, Jorge e dona Lucina, os jogadores de futebol, quando eles estão no auge, eles não sentem o que é entrar para uma história, o que é ter um público. Eles sentem quando eles encerram a carreira. Eu vou contar um fato para vocês. Esse dia eu tava aqui na Rua da Praia. Não jogou na dupla Grenal esse jogador. E eu acho que era mais novo que o Júlio. Os bons tempos, Júlio, que o futebol era... Se tinha futebol na televisão, não hoje essas coberturas aí, tipo da Rede Globo, tem que falar mesmo. Que vão de serviço pro futebol na cobertura esportiva. Se passava na antiga TV Tupi, que nem existe mais, aqueles videotape do campeonato, eu assistia tudo. Tudo. Eu tinha um radião velho. Nossa, o Campeonato Paulista, eu direto naqueles rádio AM, aquelas ondas de 45 metros. O Campeonato Carioca, eu sabia todos os times do Rio de Janeiro. Tudo. Hoje eu nem sei mais nem como é que tá a primeira divisão do Campeonato Carioca. Naquela época eu sabia tudo, eu acompanhava tudo. E eu me lembro do Cedenir. E o meu Cedenir nunca teve na dupla Grenal, sempre foi pro interior, teve no Caxias, teve no Juventude, se não me falha a memória. No Inter de Lages, eu não sei se jogou, foi técnico. E jogou no Juventus. Eu me lembro no tempo que o Juventus estava no auge. Nem sei se existe o Juventus da Moca. Acho que deve existir, mas deve estar na segunda, terceira divisão do Campeonato Paulista. Era o auge, primeira divisão, disputou o Juventus. E me lembro daquele lateral esquerdo moderno, o Cedenir.
Aí tive a graça, acho que foi esse ano, eu nem sei o que eu tava fazendo. Eu tava aqui antes de começar a W News, Júlio. Eu tava saindo da W News, agora que eu me lembrei. A W News não tava se instalando, aí eu vim aqui até conversar com o pessoal da W News aqui, fazer uns contatos aqui. Tô saindo aqui da Rua da Praia, aí encontrei o Paulão, que até terminou a carreira no Inter, até foi um dos entrevistados que teve aqui comigo, que jogou no Glória. Aqui te apresentar o Cedeninho, mas você é o Cedeninho, eu te vi jogar no Juventus. Ele ficou faceiro. O outro foi o falecido Caçapava, que eu tive a honra antes de morrer. O outro que morreu, eu conheci o Caçapava. Falei dos tempos de... o Jardel, antes de... É lamentável, mas... Eu encontrei o Jardel, foi pra uma... Ele não era deputado na época. Encontrei ele num hotel, digo, com licença, Jardel, vou ter que bater uma foto. Me lembro das cabeçadas, estudava no Grenal contra aquele time vermelho, o time do Júlio, né, Júlio? O time do Júlio. Aqueles gols de cabeça, dizia, em cima do time do meu amigo Júlio Barbosa, aí, aquele time vermelho do Beira-Rio. Eles ficam faceiros da gente lembrar do passado, lembrar que a gente lembra desde os jogos, né? Que marcam. Né? Eu encontrei o Balalo garçom lá em Caxias, nós fomos cobrir, nem sei que jogo. O jogo do... Acho que é a final do Gauchão que a gente foi cobrir lá. Que aí mandaram o jogo no Vambu, mandou o jogo lá em Caxias. Sim. Tava o Balalo lá de garçom. Eu comecei a lembrar do jogo do Flamengo, que ele fez um gol aí no tempo do Zico. Tinha o Zico, tinha o Adílio, acho que o Nunes naquela época, não me recordo. Era um time. E o Balalo veio da seleção de base, porque o Balalo era bom na base, no profissional ele não era lá essas coisas. Era ele, o Pedro Verdun também, que era jogador de base, mas no profissional. E o Balalo fez um gol naquele jogo. E eu lembrei, ele ficou faceiro. Então eu sempre digo que o Ronaldinho ele vai sentir, quando ele chegar nas nossas idades aqui, eu tô com meus 53 anos, chegar na rua assim, um menino que nem o Júlio, dizer, olha lá, esse aí foi trair o Grêmio, esse aí sacaneou o Grêmio, o meu avô lá falava, esse aí não presta, ele vai sentir. Pilantra, chamava ele vai sentir, vai se lembrar, digo, eu podia ser um ídolo que nem o Renato. Tu acha que ele não tá lá onde ele estiver, ele não tá com dor no coração de ver o Renato? Eu disse aqui no programa, não me recordo para quem que eu falei, ou se falei aqui sozinho nos meus comentários, não me lembro. Eu falei, eu admiro o amor que o Renato tem pelo Grêmio. Que esse que é gremista que infelizmente muito profissional, dona Lucinara, não tem amor pelos clubes. Vão aí, pegam o dinheiro dos clubes, aprontam nos clubes, né? Aí depois, lá eu era vaiado, lá a torcida não gostava de mim. Mas também, o que eles fazem na história, que nem o outro, que ele jogou a camisa do Internacional, aquele louco lá, até jogou aí contra o Grêmio esses dias aí, eu vi ele aí, ainda continua louco ainda, o Fabrício, né? Aí depois não adianta, eu não gosto de mim lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o pessoal do Inter, mas eles pronto aqui, não honram. Ora o cara me jogar a camisa de um clube que nem o Inter, me jogar a camisa do Grêmio. Não. Tem que se respeitar essas duas camisas, tio. Concordo. Eu tava descobrindo o jogo feminino, até comentei aqui, fiquei chateado da OS não liberar a arena para as meninas, eu pedi encarecidamente que liberasse a arena, aí não sei o que houve, não, né, mas o Internacional liberou o Beira-Rio. A felicidade daquelas meninas que não são do Rio Grande do Sul, até que fique bem claro, meninas que vêm do Rio, vêm de São Paulo, vêm lá de cima, a felicidade delas de estar dentro do Beira-Rio, eu fiquei impressionado. Tem jogador que vem aqui, não honram a camisa de Grêmio Internacional. Vem só pelo dinheiro. Vem pelo dinheiro fazer festa aí, fazer horrores aí, né? Tudo bem, não nada quando as pessoas têm um lazer, não é isso. Mas tem jogador que não tem compromisso. Chegou esse compromisso, né, Tafras? E depois passa aí. Ninguém sabe que jogou, às vezes tem que nem lembra. É verdade. Esse dia eu até passei vergonha, Júlio. Eu fui numa rádio aí muito tempo. Acho que foi eu nem tava morando em Porto Alegre. É uma propagandinha, Júlio, não? Não. Tá. O rapaz tinha jogado no Inter. Mas eu não lembrava. Fui, pesquisei. Não lembro do cara. Não lembro. Então, são jogadores que passam, não marcam as histórias nos clubes, não lembro.
Exatamente. Tem um, eu joguei no Inter. Eu joguei no Grêmio. Eu tento forçar a cabeça, mas que ano jogou no Grêmio que eu não me lembro? Que não marcou a história do clube, né? Então, como é que tá mais tempo, Júlio? Então, tu vai estar convidado novamente. Agora nós vamos estar de manhã. Não tem problema. E a dona Lucinara também. A gente retorna. Eu quero vocês aqui, de repente, vamos ter um mundial de clubes aí. Com certeza. Né, Júlio? O Júlio que vai prometer, disse que já vai fazer uma carreata na Restinga se o Grêmio for campeão do mundo. Mas qual é teu time? Tu é do Grêmio ou do Inter, Júlio? Não se define, Júlio? Então tá bom. As considerações final de vocês. Nem a partir de hoje. Não, eu já vi umas convidadas aqui do Grêmio, ele disse que ia mudar, ele disse que ia abandonar o time vermelho e ia pro time azul. Ele me falou. Não, vou te convidar pra ir lá na arena e tu vai... Nós vamos fazer uma cobertura na arena, Júlio. Isso. Lá na geral do Grêmio. E as meninas me convidaram aqui, a Fernanda e a Nora, tu vai junto comigo lá. Mas tem que ir com a camiseta azul, não vai com a camiseta vermelha. Eu nem entendi. Azul nós te conseguimos, pode deixar. Consideração final de vocês. Pode ficar à vontade. Não, voltando ao ponto do Ronaldinho, concordo com o Jorge. E realmente tu falaste, o Ronaldinho poderia ter saído por cima do Grêmio, tá? E ser lembrado, ou até quem sabe como o Renato hoje tá em alta, né? Mas o que falou mais alto para ele ali foi o dinheiro. E infelizmente ele ficou marcado pelo que ele fez de ruim para o nosso clube. Tá? Se ele não quisesse mais jogar, tivesse outras propostas melhores, poderia ter saído numa boa, como outros saem. Mas não ter feito todo aquele papelão que ele fez conosco. Até o último momento estava tudo certo e de repente nos deixou... Ele vai ser lembrado sempre, infelizmente, como a peça ruim que nos fez. É verdade. E não vai ter mais como ele nem chegar perto do Grêmio. Nem tá na arena, né? Nem. Na arena ele não pisa mais. É verdade. Isso. Paulo, então eu gostaria de fazer um agradecimento muito grande por tu ter oportunizado pra gente vir poder falar um pouquinho do Grêmio, falar um pouquinho das coisas do Grêmio. É um momento realmente ótimo para falar do Grêmio, mas quando o Grêmio não estiver bem, eu venho também, porque a nossa ideia é realmente sempre trocar ideia e ter interatividade com o nosso povo, tá? E te dizer que a gente está muito feliz com o momento do Grêmio, mas esse momento não vem de agora. Eu acho que o Grêmio vem construindo essa estrutura desde 2015. Aqui eu sou obrigado a fazer um grande, como é que eu vou te explicar? Um grande agradecimento e um reconhecimento ao presidente Bolzan, ao Renato, porque eles souberam preparar toda uma base para o Grêmio chegar onde chegou hoje. Eu me lembro que em 2015 o pessoal cobrava jogadores na internet, nos grupos e tal, e ele disse, ele não mudou o foco dele. Isso é planejamento. E eu acho que o Grêmio está colhendo os frutos agora de tudo isso, tá? E se tu permitir, queria aproveitar para convidar todos os teus ouvintes que quiserem participar do nosso grupo Gremistas de Nascimento, grupo do Facebook, serão muito bem recebidos lá. E mais uma vez, muito obrigado a W News pela oportunidade da gente estar falando das coisas do Grêmio, Paulo. Muito obrigado, Jorge Trava, então, Lucinara. E agora, o nosso programa agora, a partir de segunda-feira, será de manhã. Vamos ter 1h e 30 minutos. 30 minutos, né, Júlio? Né? 1h e 30 minutos. Vai começar às 10h30, vai até o meio-dia. Mas vocês vão estar convidados, que vai ter muita coisa. Vamos ter Mundial de Clubes. E amanhã voltamos com mais 2 convidadas, uma pela manhã e outra pela tarde, Júlio. Amanhã a Mária, que está de férias em Porto Alegre, que trabalha com futebol feminino nos Estados Unidos, e a treinadora do Magia Futebol Clube, amanhã para fechar a nossa semana, e depois nós vamos começar só na parte da manhã, com várias atrações. Um abraço e tchau!